Agora é a vez do Dr. Vitor Monteiro. Ele é advogado da FINEP, Inovação e Pesquisa, graduado em Direito, mestre e doutorando em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP. Também é pesquisador do Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele vai nos contar sobre as possibilidades de parcerias entre o setor público e privado em face das novas normas da regulação da atividade de inovação. Dr. Vitor. Bom dia a todos. Sempre um prazer falar ao final de exposições brilhantes, porque te poupa tempo e te permite avançar, talvez em alguns ambientes exploratórios. Isso é uma honra estar numa mesa, num evento com o professor Fernando, a professora Maria Paula. Admiro-os muito e estar hoje ao lado deles é um privilégio. Também queria agradecer a todos os organizadores e ao convite, especialmente Cristine, o Rafael Issa, a equipe do apoio aqui, a Larissa, a Michele. Espero conseguir, no tempo, colocar algumas discussões a partir dessas preocupações que a gente compartilha com o tema da inovação no setor público. Ótimo. O debate que eu gostaria de propor a todos hoje, debate que está centrado, especialmente a todos os colegas aqui que têm por missão funcional cuidar da atividade de inovação e fazer um convite, especialmente, a uma agenda que, para mim, enquanto funcionário da FINEP, que hoje é a Agência Federal de Inovação, que responde pela Secretaria Executiva, que eu posso dizer o maior fundo de ciência, tecnologia e inovação do país, que é o FNDCT, e como pesquisador da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, mas também do Observatório, e uma percepção que eu gostaria de partilhar, que é a inevitabilidade de nós, funcionários públicos que estão preocupados com a inovação, olharmos para o setor privado. Então, o debate vai tratar um pouquinho da questão das normas, e a grande pergunta que se coloca de modo inicial é: estamos diante de um quadro, na minha opinião, inevitável. Inevitável porque temos algumas agendas que são impostas por todos nós na sociedade. Destacaria a questão da restrição fiscal. A emenda constitucional 95 vai impor uma agenda de restrição nos gastos públicos, e isso vai fazer com que a gente tenha que ser mais criativos. O segundo ponto, e eu acho que é um ponto importante para a gente pensar, é a ideia de que, diante dessa restrição de quadros, a gente precisa redialogar e repactuar com a sociedade qual vai ser a posição do poder público na atividade de inovação. Este é um debate que não é só brasileiro. Fazendo um diálogo com os sistemas estrangeiros, os americanos, lá em 2005 em diante, e depois de 2008, colocaram muito forte a preocupação de precisamos superar os modelos clássicos com os quais o governo apoia a produção de conhecimento e a produção de inovação. Eu acho que essa agenda chegou a nós. E, para isso, a gente precisa pensar em contar com um parceiro privado como um mecanismo de multiplicação dos nossos recursos. Acho que é uma agenda que se coloca de modo bastante inevitável, e o setor público, olhando e interagindo com o setor privado, vai conseguir fazer, eu acho que é o que está na missão da atividade de inovação, que é, sobretudo, a incorporação de um diálogo com o mercado. A Lei de Inovação trata disso. Ela vai falar que inovação é a incorporação de uma ideia, né, de modo geral,
no ambiente produtivo, ela até coloca uma palavra social que nos provoca a pensar o que seria isso, mas, de modo geral, temos que colocar conhecimento em algum outro ambiente que não seja aquele ambiente em que o conhecimento foi produzido. E, por fim, eu acho que isso está na essência da própria ideia schumpeteriana de o que é inovar, né? Inovar é certamente um diálogo com as firmas. Se for pegar o Schumpeter, ele vai falar em firmas, né? Mas é tudo aquilo que a gente pode pensar que as entidades vão precisar inovar para sobreviver. Então, colocando nesse quadro, a inevitabilidade que eu acho importante a gente ter em mente é essa: precisamos dialogar com o setor privado. E aí avanço a o que talvez seja o de mais interessante, que é essa noção das políticas públicas, porque as políticas públicas que vêm dando mais resultados, e aí, se a gente for olhar com cuidado, a partir de exames de políticas que vêm sendo conduzidas ao longo do mundo, no Banco Mundial, OCDE, o próprio IPEA, aqui no Brasil, vão demonstrando que as políticas de sucesso congregam sinergias. E congregam sinergias porque elas trazem complementaridade, integração, articulação, e como as firmas precisam desse ambiente da inovação para sobreviver, colocam na nossa agenda uma ideia de urgência. Eu, como funcionário público, sempre que a gente é colocado na mesa com a sociedade, muito do diálogo vem: qual é a urgência do setor público? Já que vocês têm estabilidade, já que o ambiente é muito tranquilo, a quem isso? Eu totalmente não concordo com essa tese, mas é uma tese que, em certa medida, é partilhada pela sociedade. Quando a gente incorpora a atividade de inovação, a gente traz junto essa noção de urgência. Então, é aí que eu queria colocar que estamos diante de um quadro inevitável. E, passando para o próximo slide, esse quadro é inevitável, como a professora Maria Paula já colocou, não é trivial. Não vai ser simples, não vai ser fácil fazer esse diálogo. Não é fácil fazer esse diálogo em atividades muito mais tradicionais e bem estabelecidas. Vou pegar uma atividade de grande porte, que é as atividades de infraestrutura. Logo, como que a gente vai fazer esse diálogo e essa relação no ambiente de inovação? Nesse ponto, o que as normas jurídicas têm a dizer para a atividade de inovação? Como a professora Maria Paula colocou, o direito não vai resolver os problemas, ele simplesmente vai assentar, talvez, algumas direções. O professor Fernando também trouxe a ideia de que estamos diante de um decreto novo, em que os problemas novos vão surgir. Então, diante desse panorama, sabendo que o direito não vai resolver todos os problemas, e sabendo que nós teremos, a partir de agora, novos problemas, o que as normas jurídicas têm a contribuir, e esse quadro atual das normas jurídicas tem a contribuir com a atividade de inovação. A perspectiva de análise que vem particularmente me intrigando pela experiência profissional, pela experiência de pesquisa, é essa interação com o setor privado, público e privado, principalmente, olhando a partir de uma direção do público. Alguns estudos vêm apontando que o Brasil tem um problema grave, que são as empresas brasileiras têm dificuldades de incutir no seu DNA a atividade de inovação. Como é que o Estado muda essa realidade? Isso é um dos pontos que animou a estruturação no âmbito do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados, de um núcleo jurídico dedicado a pensar esse assunto. Estamos ainda em fase inicial de organização dos trabalhos, mas o nosso objetivo é tentar demonstrar por que as firmas não inovam e de que modo o direito vem prejudicando essa interação. Como é um tema muito exploratório, que o direito vem olhando isso com uma atenção recente, eu
faço algumas perguntas, e eu acho que são perguntas que podem nos orientar a compreender. Não são perguntas fechadas, certamente, mas são perguntas que conseguem nos dar um mapa. Então, nesse mapa, como é que as normas jurídicas tratam a interação público-privada? E aí, alguns cortes de análise são impedem, permitem, incentivam, condicionam. Ou, uma outra tipo de abordagem é há mecanismos normativamente previstos que estimulam essa interação? E isso vem muito na linha de como é que a gente faz um ambiente para o Estado apoiar a atividade de inovação com segurança jurídica. Alguma, né, ainda que relativa, mas com alguma segurança jurídica. E eu fiz só essas provocações, porque foram as provocações que me guiaram nas duas leituras que eu farei em seguida, que é a leitura da Lei Federal de Inovação e do seu diálogo com o Decreto Paulista de Inovação. Então, avançando, eu queria trazer duas considerações gerais, são duas considerações gerais que, na minha opinião, são importantes. Acho que não preciso discorrer sobre a distribuição de competências, o professor Fernando já deu uma aula sobre isso. E o segundo é que essa abordagem que a gente vai fazer não pode perder de vista que, no dia a dia de vocês também trabalharão com normas em ambientes muito próprios. Aqueles do setor de saúde trabalharão com normas para inovação no setor de saúde, aqueles do setor de transporte, do setor de educação. Então, a abordagem que eu faço aqui é uma abordagem tópica de ordem geral, tá? E também com as falhas que essas abordagens de ordem geral podem promover. Seguindo especificamente para a Lei de Inovação, eu queria apontar 3 quadros, né? O primeiro quadro, a Lei de Inovação é uma lei de 2004, ela nasce num contexto político em que o Brasil volta a olhar para a atividade de inovação com alguma intensidade, a estruturação dos fundos setoriais no final do governo Fernando Henrique, a política industrial, tecnológica e de comércio exterior no começo do governo Lula, dão panorama político para a edição dessa norma. Como o professor Fernando já colocou, com a emenda constitucional 85, a gente pode dizer que a Lei de Inovação virou uma lei nacional de inovação. Ela passa a ser um paradigma para estados e municípios poderem regular a matéria. E, em terceiro, e acho que essa talvez seja o conteúdo jurídico que vai nos impor maiores desafios, 2016, a partir de várias discussões que se alongaram, iniciadas em 2011, né, com o PL 2177, o Brasil faz uma repaginação completa da sua lei de inovação. Quem abre a lei vai ver uma lei totalmente riscada. Havia uma pretensão de criar um código de ciência, tecnologia e inovação, mas as urgências de tramitação parlamentar optaram por uma legislação que tivesse foco em algumas leis, mas não tivesse a pretensão exaustiva de um código. E é sobre esse contexto que eu queria discorrer nos próximos slides. Não vou gastar vocês com relação aos itens e cada um dos pontos, mas eu queria chamar a atenção para alguns dos novos elementos na legislação federal que trouxeram essa interatividade. Então, as palavras promoção do estímulo em ambiente produtivo, a própria categorização de uma ICT como ICT privada, a percepção da necessidade da aliança estratégica, e as alianças estratégicas é um pouco do exemplo que a professora Maria Paula trouxe dos nossos parques tecnológicos, uma agenda que tentou rediscutir a questão da propriedade intelectual neste ambiente, ou seja, quando o público dialoga com o privado, qual é o paradigma? Até então, a gente tinha um paradigma de que o direito de propriedade era um direito próprio daqueles que contrataram, ou seja, era um direito de propriedade que sobrecaía nas costas do governo. A legislação federal mudou esse paradigma e, por fim, ela trouxe, acho que aí já está no próximo slide,
um conjunto de novos instrumentos que não necessariamente precisavam ser dessa forma colocados, mas acabaram sendo taxativamente previstos de modo exemplificativo. Então, figuras como bolsas no ambiente produtivo, bônus tecnológico, poder de compra e previsões em próprios contratos de infraestrutura, de mecanismos para incentivar a inovação, entraram de modo muito firme na nossa legislação. Então, isso talvez é uma segurança nossa, agentes públicos, para novas interações que vamos fazer com os privados, não que estavam vetados, mas que passam a gozar agora de uma segurança jurídica, pelo menos legalmente previstas. Dito isso, acho que, posto esse panorama, a gente pode avançar para o Decreto Paulista. Eu acho o Decreto Paulista não é um domínio com o qual, no meu dia a dia, eu não lido, então, eu tenho a experiência de quem é um analista olhando o trabalho dos professores e de todo esse grupo que compôs o comitê. E aí eu tenho a dizer que foi sucessivas surpresas lendo esse trabalho. Sucessivas surpresas porque a gente pode perceber que o decreto ele consolida uma ideia que é São Paulo tem uma política estruturada do ponto de vista normativo de apoio à atividade de inovação, tem essas 3 legislações, então a lei complementar, a questão de apoio às micro e pequenas empresas, no âmbito da inovação tecnológica, e o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação. É dentro desse contexto, que me parece um contexto robusto e organizado, no âmbito de um Estado-membro, que, na minha opinião, as mudanças se tornaram e se fizeram, que vieram com o decreto, muito animadoras para quem opera a inovação no âmbito do setor público e quer interagir com o setor privado. Acho que está no próximo. Desculpa. Isso. Aqui eu faço também pequenos destaques. Muito do que está no decreto avança, em alguma medida, com cuidado e com respeito constitucional, a estruturação do que vem a ser esse ambiente de inovação no âmbito do Estado de São Paulo. Então, noções como presença do setor produtivo, a ideia de aliança estratégica, o posicionamento dos NITs como, eventualmente, um locus de interação com o setor privado, algumas preocupações em posicionar as ICTs do Estado de São Paulo e fortalecê-las para fazer esse diálogo com o setor privado e particularizações que o professor Fernando e a professora Maria Paula trouxeram com relação aos ajustes que vão ser celebrados, demonstram um ambiente produtivo muito favorável a essa provocação que eu fiz logo de início, que é vamos dialogar com o setor produtivo. Aqui eu queria fazer um parênteses. Acho que a norma, quando tratou dos ajustes, teve, a despeito de ser extensiva, o professor Fernando trouxe, ela cria o que talvez a gente tenha de melhor técnica legislativa, que ou normativa, né? Ela cria os parâmetros, ela cria os pontos aonde o administrador vai poder particularizar as suas ações. Então, me parece que aqui tem um âmbito e rico espaço para a gente poder desenvolver novas formas de interação. Acho que também tratou da questão dos direitos de propriedade, e eu acho que deu um acento que me chamou muito a atenção, e é com eles que eu avanço para encerrar nessa minha exposição, com relação à ideia de 2 instrumentos de apoio que, para mim, são muito interessantes nessa nova estratégia de interação público-privado, que é a ideia de que o Estado de São Paulo pode fazer encomendas tecnológicas e existem bolsas para que as empresas passem a incutir no seu DNA, por meio da contratação de pesquisadores, a atividade de inovação. Então, de modo geral,
é quase que um resumo para avançar para o último tópico. Muito embora as normas não deixem de representar um valor retórico, e a gente está no momento em que o tema da inovação ganhou uma agenda viva, São Paulo, na minha opinião, tem um sistema normativo muito completo e muito poderoso para apoiar a interação público-privado. Com ele, eu queria fazer o destaque de um tema que eu acho que vai ser objeto rico dos nossos próximos debates, que é a questão da contratação da inovação pelo poder público, e chamar a atenção à figura das encomendas tecnológicas. O que são encomendas tecnológicas? Encomendas tecnológicas, elas nascem num mapa, talvez o Brasil dialogando com sistemas de inovação estrangeiros, em que a nossa ação, que, em regra, era muito horizontalizada, então, o Brasil não tinha uma política estratégica de setor ou uma política estratégica de problemas. Ele abordava, de modo muito plano, diversos setores da economia e diversos setores e áreas do conhecimento para a produção da atividade de inovação. Com as encomendas tecnológicas, entra na agenda uma ideia de orientação à missão. Orientação à missão vai permitir uma aproximação dos problemas concretos, eu acho que o PitGov é um bom exemplo disso, para que a iniciativa privada passe a apresentar e propor soluções a problemas de Estado. Como que esses problemas podem ser apoiados pela iniciativa e externalidades muito positivas da sociedade podem surgir. Certamente, as encomendas tecnológicas elas trabalham numa agenda que é poderosa, que é a ideia de partilhamento do risco, e nos permite fazer avanços na fronteira. Vou dar um exemplo que está na agenda sempre, quando se fala em encomendas tecnológicas, foi a política americana de lançar o homem à Lua. Quando os russos colocaram Sputnik no espaço, ainda no começo da década de 60, o Kennedy fala, precisamos levar um homem à Lua. Lembrando que os Estados Unidos, naquela época, não tinha capacidade tecnológica para colocar um homem em órbita. Então, é uma pergunta muito simples, que em menos de 10 anos a resposta já foi dada, mas que nos impulsiona a novos desafios. Queria colocar que isso faz uma agenda muito difícil, que não é um problema rápido de solução, e que são, como que eu detalho a encomenda? Em regra, para detalhar a encomenda, eu tenho que consultar o meu parceiro, e é o parceiro que, eventualmente, eu iria contratar para desenvolver a encomenda. Logo, como é que eu lido com o conflito de interesse? Como é que eu particularizo o processo de seleção? Como é que eu trato da complexidade desse arranjo? Em regra, essas encomendas vão durar anos para serem desenvolvidas. Então, como é que é o ambiente institucional com o qual os fluxos financeiros, essa relação de direitos de propriedade vão se impor? E como que a gente faz o acompanhamento tão logo é contratado? Essas coisas não são triviais e demandam não uma atividade só dos juristas ou o encadenamento da pasta às procuradorias, mas colocar os procuradores frente a frente com os demandadores, os que conhecem a complexidade do sistema. A gente pode desenvolver isso mais à frente na nossa pesquisa, e para não explorar o tempo que eu tenho, existe um programa federal que não teve nenhuma execução, mas que foi editado em 2014, eu tive a oportunidade de participar dele lá no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia à época, que é o Programa Nacional das Plataformas do Conhecimento. Esse programa, de modo geral, e não vou me detalhar nesses pontos, depois acho que a apresentação fica a vocês, mas ele permite que o órgão máximo da legitimidade decida quais encomendas nós vamos demandar à sociedade e, com elas, avançar na nossa fronteira tecnológica. Eu dou um exemplo muito simples. Naquela época, a gente estava com um problema, hoje já esquecido, mas o problema da dengue, e nós não tínhamos uma vacina da dengue. Então, uma das possíveis encomendas tecnológicas à época era uma frase muito simples. Vamos contratar um arranjo institucional para desenvolver a vacina da dengue.
À época, a gente não tinha ainda o marco e a gente se colocava nas perguntas, a partir do momento que a gente desenvolver, como é que a gente vai comprar? Porque não tinha o expediente da dispensa de licitação ainda prevista na norma. Mas era um programa que não saiu do papel, mas que era animado por essas provocações. E aí eu encerro trazendo a posição do artigo 52 no Decreto Paulista, e quase que uma pergunta se ele permite com que o Estado de São Paulo faça avanços de fronteira no seu ambiente de produção de conhecimento, no seu ambiente de produção de inovação. Aqui está o dispositivo, eventualmente, posteriormente, a gente pode voltar a ele, mas eu diria que ele é um documento que permite muitos avanços, mas nos coloca algumas constrições. E a constrição, eu destaquei elas em 3 pontos, que é a noção de voltadas à atividade de pesquisa. E o que seriam entidades voltadas à atividade de pesquisa? Lembro que, se a gente pegar o Estatuto Social da Embraer, não há nenhum dispositivo na Embraer que diz que a Embraer é voltada à atividade de pesquisa. Não significa que não seja uma empresa inovadora. Então, primeiro exemplo de um possível constrangimento, possibilidade da gente, aqui no âmbito do Estado, eventualmente descontinuar uma contratação nesse nível, e aqui me coloco sempre uma preocupação, se as encomendas são muito grandes e envolvem muitos recursos, há essa possibilidade de descontinuar prevista no decreto. Ela é positiva ou ela é negativa? Não seria melhor a gente dizer, deve ter vários mecanismos com os quais a gente tem que cuidar para que a encomenda seja bem feita e represente uma demanda real da sociedade? E, por fim, uma questão do partilhamento da propriedade intelectual no âmbito das encomendas. O decreto optou por falar que a propriedade é do parceiro contratante. Parceiro contratante, logo, setor público. Será que este é o melhor arranjo? Será que produzir a vacina da dengue e ter a vacina da dengue é o suficiente, ou seria melhor a gente já prever ali alguns eventuais partilhas de conhecimento, partilhas do direito de propriedade que foi adquirido no desenvolvimento daquele processo? Há outras parceiras do setor privado, outras farmacêuticas. Então, são provocações com as quais eu encerro a minha exposição e agradeço a oportunidade e o convite. Para mim foi uma honra e espero que a gente continue esse debate. E convido vocês a vamos interagir com o setor privado. Muito obrigado.